Olá, queridos alunos, estamos aqui com mais uma aula virtual, na qual hoje falaremos sobre a obra Fogo Morto, de José Lins do Rego. José Lins do Rego é um autor que pertence à segunda geração do modernismo, a geração de 30, e ele destacou-se muito, principalmente com a sua obra Fogo Morto. A obra Fogo Morto foi escrita em 1943 e traz como tema central a decadência dos engenhos nordestinos e as suas implicações sociais. Falaremos um pouco sobre a biografia de José Lins do Rego. Ele nasceu em 1901 e faleceu em 1957. Nasceu no município de Pilar, na Paraíba. Fez direito em Recife, onde teve contato com o grupo modernista que ali surgia, formado por Gilberto Freire e José Américo de Almeida, entre outros. Atuou como promotor em Maceió, onde escreveu seus primeiros livros e conviveu com Graciliano Ramos e outros escritores regionalistas. Um pouco mais sobre José Lins do Rego, muito da obra do escritor concilia ficção com as recordações dos tempos de menino e adolescente, momento em que ele vivia na fazenda do avô paterno. Numa linguagem fluida e solta, popular, o escritor capta a vida nordestina por dentro e registra no momento em que se operavam no Nordeste transformações de ordem social e econômicas profundas, fruto da decadência do engenho, logo substituído pela usina moderna. Fogo Morto. Por que a obra recebeu esse nome? Eram chamados de engenho de fogo morto aqueles engenhos que paravam de produzir o açúcar, a riqueza da época, o espaço decrépito de um universo que perdeu a importância econômica anterior passa a agregar ao seu redor personagens decadentes que, no entanto, carregavam ainda o orgulho patriarcal de outros tempos. Essa disparidade entre a aparência que os personagens ostentam e a realidade em que vivem norteia todo o romance. Por isso a obra recebeu esse nome de Fogo Morto, porque o romance ele conta a história, de um poderoso engenho, que era o engenho Santa Fé, que ficava localizado na zona da mata da Paraíba, que desde a sua fundação até o declínio, quando se transforma em fogo morto, que era essa a expressão que eles usavam para designar os engenhos inativos, aqueles que deixavam de produzir a cana-de-açúcar. A obra Fogo Morto ela está dividida em 3 partes. Na primeira, nós temos aí como título Mestre José Amaro. Na segunda, O Engenho do Seu Lula. E a terceira, Capitão Vitorino. Tematiza a decadência dos engenhos e a consequente decadência social do Nordeste, representada pela importância profissional do celeiro José Amaro, pelo declínio econômico e de poder do coronel Lula de Holanda e pelo desejo de resolver todos os problemas do Nordeste na visão quixotesca do capitão Vitorino. Bem, analisaremos apenas a segunda parte da obra Fogo Morto, que é intitulada O Engenho do Seu Lula. Nessa segunda parte, nós somos apresentados ao seu Lula e seu engenho. Luiz César de Holanda Chacon, na verdade, era o nome de seu Lula, que era o coronel do engenho. Começa agora uma fase onde se remonta à época da construção do engenho de Santa Fé. O fundador do engenho foi o capitão Tomás Cabral de Melo, que chegou à região, um sítio próximo ao engenho Santa Rosa, e criou um dos maiores engenhos do local, conquistando o respeito e admiração de todos. Um dos homens mais sérios e exímio trabalhador, o capitão fora pioneiro na criação de gado daquela região e teve escravos e excelente família. Construído seu imenso patrimônio, faltava a ele uma única realização, que era casar sua filha. Como todas as moças daquela época, sua filha tocava piano, estudara no Recife,
e que por obrigação deveria casar-se com um homem à sua altura. Claro que, como um bom homem exigente, o seu Lula não achava nenhum na região. Por não terem os requisitos necessários, o capitão começa a se preocupar com a idade da filha e com a sua condição de solteira. Mas a solução para o problema estaria chegando de Pernambuco. O filho de Antônio Chacon, um homem de coragem, muito admirado pelo capitão. O nome do rapaz é Luís César de Holanda Chacon, fino e estudado. É considerado pelo capitão Tomás um ótimo partido para a filha e para suas ambições. Eles se casam e, com o tempo, o capitão percebe que o genro não tem muito ou quase nada de interesse pelos negócios do engenho e passa a considerá-lo um encostado. O capitão parte dessa para pior e o que era suspeita se confirma. Bem, com a morte do capitão Thomas, né, o genro que acabou casando-se com sua filha, agora chamado de seu Lula, é quem toma de conta, né, do engenho. E o dinheiro lhe sobe a cabeça e ele se mostra um senhor de engenho carrancudo, autoritário e que adora cobrar autoridade aplicando severos castigos aos escravos. Tudo que o seu Thomas antes tinha construído acaba sendo dilapidado pelo seu Lula e o engenho entra em decadência. E com o advento da abolição da escravatura, ou seja, os escravos agora eles estavam libertos, os escravos abandonam os trabalhos e o engenho deixa de produzir açúcar, tornando-se então, né, o título da obra, que é Fogo Morto. Como seu Lula, ele gostava de comandar tudo de forma muito autoritária, ele acaba também proibindo a sua filha Neném de namorar com um moço de origem humilde e a filha acaba virando um motivo de chacota na cidade. Após um ataque epilético, seu Lula passa a se entregar à religião por influência do negro Floripes e, por fim, acaba gastando todo o dinheiro que havia recebido de seu sogro como herança. E esta parte do livro se encerra com a famosa frase: acabara-se o Santa Fé. Bem, a atividade proposta na nossa aula sobre a obra Fogo Morto vem apresentar um fragmento dessa segunda parte, onde destaca-se principalmente a questão de que após a abolição dos escravos, né, Santa Fé acabou ficando somente o seu Lula e o boleiro Macário. Boleiro quer dizer cocheiro, né, que é a pessoa que conduz um veículo que geralmente é puxado por mulas ou cavalos. Então estava apenas no engenho o seu Lula e o Macário, que tinha uma paixão pelo seu ofício. No entanto, todos os escravos tinham abandonado o engenho, inclusive até as chamadas as negras da cozinha. E com isso, ele viu-se em desespero pela não produção do açúcar, mas ele foi acudido pelo engenho da Santa Rosa, que foi quem acudiu o Santa Fé nas dificuldades, e o seu Lula ele pôde finalmente tirar a sua safra pequena. O povo cercava os negros libertos para ouvir histórias de tortura que na época principalmente eram praticadas pelo seu Lula, ao ponto de ser até notícia em um jornal da Paraíba que falavam sobre crimes da escravidão e nomeavam, né, o engenho de Santa Fé como de senhores algozes. Logo depois teve a chegada da sua filha, Nenê, chamada, e a mãe achava ela a cara do pai. Na verdade, ele dizia que ela era muito parecida com a sua mãe. Dela não tinha coisa nenhuma, né, da mãe, era mais herança do pai. Ela era uma menina doce, de olhos azuis, pele macia, branca como alfenim, e também de um gênio que encantava todo mundo. Porém,
O pai, sempre muito zeloso e cuidadoso, cercava a filha de muitos cuidados e de um zelo que até a própria mãe achava exagerado. Nessa época, o povo falava muito mal, né, do seu Lula, e eles viam essa família com maus olhares, né? Via os olhares que todos sacudiam em cima deles quando eles entravam na igreja. Antes eles possuíam mais amizades, depois, com a chegada de seu Lula na família, o que haveria contra Lula para aquela hostilidade, né, seria o que fosse inveja, era o que sempre indagava a sua esposa. Ela ficava o tempo todo se questionando por que as pessoas tinham tanta raiva de seu Lula. Na verdade, era pelo orgulho do marido e pelo seu autoritarismo, e principalmente pela forma como ele tratava os escravos. Havia nele uma maneira de sentir as coisas que talvez desgostasse, né, a gente lá do Pilar. E Dona Amélia, ela, durante esse trecho aí da obra, ela apresenta muita contradição com relação a algumas atitudes do marido, mas acaba não podendo, né, por mais que temesse, ela não se meteria a contrariá-lo, porque cabia a ela a questão do respeito, e ela lembrava bem da fúria, né, do marido quando ele era contrariado. E aquele amor que ela sentia, né, aquele amor de seu marido, aquele cuidado pela filha, não podia ser boa coisa para uma criação da moça, e era todo o pensamento de Dona Amélia, ela sempre se preocupava com isso. E a Dona Amélia acabava ficando muito cercada desses pensamentos que ela não desejava que fossem seus. Com relação a esse trecho, nós temos aqui algumas questões de análise e interpretação. Na primeira, diz o seguinte: o discurso indireto livre é um dos recursos utilizados na narrativa de Fogo Morto. O que vem a ser o discurso indireto livre? É aquele que apresenta as falas das personagens dentro da fala do narrador, inserida no discurso do narrador. Aí pede para que retire dos 2 primeiros parágrafos, né, alguns exemplos desse discurso indireto livre, e também diga que é feito, né, esse discurso indireto livre, esse recurso ele constrói no texto em estudo. Então nós temos bastante trechos aí no fragmento que remetem a como se fosse a fala da personagem, principalmente na descrição de Dona Amélia, como se fosse os pensamentos dela, a fala dela dentro da fala do narrador. E esse recurso ele acaba criando a impressão de que se está em contato direto, né, com as reflexões de Dona Amélia. Então, o discurso indireto livre ele se fez principalmente presente nos pensamentos de Dona Amélia. Na segunda questão, vem falar o fogo morto é uma expressão que se refere a algo que se extinguiu. Na obra dos Alins do Rego, tal expressão está ligada ao processo de decadência e extinção dos engenhos, uma vez que durante a produção do açúcar a fumaça não parava de sair das chaminés. De acordo com o texto, o que causou a ruína definitiva do sistema produtivo do engenho de Santa Fé? Santa Fé, ela deixou de ser, né, um engenho de grande sucesso, principalmente após a abolição dos escravos e devido aos maus tratos, né, que eles sofriam pelo coronel seu Lula, né, o coronel Lula, eles acabaram deixando o engenho quando receberam a sua liberdade, praticamente abandonaram, né, todo o engenho. Nessa circunstância de decadência, como o coronel Lula e sua família se apresentavam diante da sociedade? Mesmo eles passando por dificuldades, eles ostentavam ainda a riqueza, procurando manter os seus status.
porém eram mal vistos, né, pela população e acabavam sendo, até fala aí na obra, que eles acabavam tendo olhares, né, os olhares de todos em cima deles quando eles entravam na igreja. Então, eles não eram bem-vindos, diante da sociedade. Porém, eles ostentavam essa riqueza, querendo manter os seus status. No texto em estudo, as reflexões de Dona Amélia revelam determinados traços de caráter do coronel, o coronel Lula de Holanda. Como o coronel Lula reagia quando era contrariado? Ele ficava, né, altamente furioso. Ela até ressalta isso no último parágrafo, quando ela diz: lembrava-se da fúria que se apodera dele quando procurou para condenar as ações de Deodato. Né? Então ele reagia com fúria, o que revela um caráter bem autoritário aí do personagem. Segundo Dona Amélia, havia uma hostilidade recíproca entre o coronel Lula e o povo da região dos Engenhos. Por quê? E aí pede para que você justifique com elementos do texto. O coronel Lula, ele era de uma cidade grande, de Recife, e ele vinha de uma família que tinha certo refinamento, né? Gente de status, como eram chamados na época. Por isso, ele desprezava toda a gente dos engenhos, inclusive a própria família da Dona Amélia, considerando que eram todos grosseiros, povo da região, que por sua vez a hostilidade pelo seu orgulho e pela sua soberba, ou seja, ele se colocava sempre superior por achar que vinha de família melhor, né, do que até mesmo a da esposa. Na quarta questão, as reflexões de Dona Amélia também revelam traços de caráter dessa personagem. Por que Dona Amélia sofria com a lembrança que tinha de sua mãe? Na verdade, ela achava que tinha sido ingrata com a sua mãe e por isso, né, ela tinha esse sentimento aí de culpa, né, por não defendê-la dos ataques hostis do seu marido durante o período em que ela esteve com eles. E na letra B, a relação de Dona Amélia com o marido, no que diz respeito à família e à fazenda, revela qual traço de caráter dessa personagem. No que diz respeito à família e à fazenda, a gente pode perceber que ela era uma mulher submissa, que mesmo vendo os erros do marido, acabava sendo condizente às suas atitudes, porque ela não se mostrava capaz de contestar, né, de bater de frente com as decisões que ele tomava, nem referentes à fazenda e nem também referentes à educação da sua filha. E a última questão, com base nas reflexões realizadas ao longo do estudo, conclua: por que no contexto da narrativa o coronel Lula é uma figura representativa da decadência dos engenhos, de sua tradição patriarcal e escravocrata? Né? O coronel Lula, na verdade, ele representa uma tradição fundamentada na autoridade e no prestígio do patriarca. Ou seja, para eles, questão de, para conseguirem respeito, eles tinham que impor esse respeito de forma autoritária, de forma grosseira, de forma até mesmo agressiva, porque o coronel Lula ele acabava aplicando castigos bem severos aos seus escravos, como forma de querer, né, ter esse respeito, algo que mais se sustenta diante das mudanças sociais, como a abolição. Ele perde a mão de obra, depois que veio a abolição dos escravos, devido aos maus tratos, nenhum escravo quis ficar mais no engenho, né? E assim perde a autoridade e a produção açucareira vai à ruína, restando-lhe apenas o status do senhor do engenho. Então ele acabou ficando apenas conhecido como o grande coronel, porém
com um engenho à ruína e sem escravos para poder trabalhar na sua lavoura. Bem, eu espero que tenha ficado bem claro com relação a essa obra. E caso ainda haja alguma dúvida, podem entrar em contato. Espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.